Estamos de volta para mais um AchaCast, aquele podcast daqui de Catanduva para o mundo. Então, a gente já falou já nos outros episódios aqui que estamos trazendo alguns empresários, alguns empreendedores que têm uma trajetória de vida que pode agregar a você, ou ao seu negócio, ou à sua empresa, ou caso você ainda não seja um empresário, um empreendedor, para abrir a sua mente. Hoje a gente tem a história de um cara aqui que eu tive a oportunidade de conhecer lá no grupo do BNI, que assim, a gente estava contando um pouquinho da trajetória para mim antes aqui, eu falei, não, segura aí que é isso aí que eu quero compartilhar com o pessoal. Tenho certeza que isso pode ajudar muito você. Então, primeiramente, obrigado a todos vocês. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para você receber as notificações que toda semana tem um episódio novo, tem um convidado novo. Ah, e vocês podem deixar também nos comentários aqui algum empresário, algum empreendedor indicar para a gente quem que você gostaria de conhecer a história ou a trajetória, tá bom? Tem os nossos contatos aqui na descrição, ou você pode passar o contato dessa pessoa para mim ou para alguém aqui da ACE também, para nós convidarmos essa pessoa, para todos nós conhecermos um pouquinho mais da trajetória. Então, hoje estamos aqui com um cara que ele é o PhD, o cara é o doutor do negócio, é o Dr. Note. Não é nem Bruno, perde um pouco o sobrenome, vira o Bruno da Dr. Note. Bruno Tornotti. Mas tem um nome bonito, tem um sobrenome bonito. É Bruno, Gagliardi. é quase o Gagliasso, não é? Falta um pouquinho de sorte. Faltou um O, pouquinho de o sorte. Gagliasso, quando eu tive em Fernando de Noronha, ele tem umas pousadas lá, o pessoal fala, nossa, o Bruno Gagliasso tá chegando. Aí eu fui na reunião do Benícia, tava lá, eu falei, cara, eu lembro desse nome de algum lugar, mas é É parecido. parecido. É, Gagliardi, o seu. Gagliardi. Legal. Na verdade, se escreve Gagliardi, a pronúncia correta no italiano é o Gagliardi, né? Gagliardi. É, Gagliardi, tem que fazer Bruno assim. Gagliardi, mas Bruno assim, aqui em Gagliardi. Catanduva é Bruno Gagliardi. É. Isso mesmo. Legal. Brunão, obrigado aí por aceitar esse nosso convite e pela sua presença, pela sua participação. Fico muito feliz Eu é aí. que agradeço a oportunidade e a chance de poder estar aqui contando um pouquinho mais da minha história para vocês. Legal. E antes de ser assim hoje, né, a Dr. Note, que é uma empresa que é referência em notebook, o nome já diz, né? Conta aí pro pessoal um pouquinho como que surgiu essa ideia, como que você, pode ser lá desde como que você começou. Eu tive um contato com a informática desde muito cedo, na verdade, né? Hum, Meu primeiro trabalho lá em 2003, eu com 18 anos, ah, eu comecei a trabalhar na oficina do hardware, loja do meu amigo Zé Renato. ah, Naquela ocasião eu tive já o primeiro contato ali com a tecnologia, mas lá eu não fazia a manutenção, eu recarregava cartuchos de impressora. Aí, entendi. de vez em quando, né, como meu irmão também trabalhava lá, meu irmão mais velho trabalhava lá como técnico. Então eu já ia lá no laboratório dele ali, já formatava uma máquina às vezes, comecei a aprender com meu irmão ali mesmo, né? Embora o meu serviço ali fosse a recarga de cartuchos, eu já tive a oportunidade de começar a aprender, ter o contato com a tecnologia ali em 2003. E Legal. eu fiquei nessa empresa até 2004, então, de 2000 até 2007, Aham. 2003 a 2007. 4 anos aí. Exato, trabalhei lá 4 anos. Em 2007, eu entrei numa outra empresa de Catanduva, aí já para fazer a parte de manutenção, né? De computador, de Exato. notebook. Ali a gente era uma loja de informática tradicional, né? Então, assim, a gente Aham. fazia tudo. Manutenção de impressora, monitor, computador, né? Notebook. Tudo Aí de tá, reparo acabava. exatamente, né? Rede, servidores, chamada técnica, né? Visita. Só que assim, o notebook ele ainda não era algo que tinha um comércio muito grande nessa época. E foi começar a aparecer com uma maior frequência alguns anos depois ali, né? Eu entrei em Entendi. 2007, o forte ainda era os desktops Desktop, CPU. aquela caixona, né? Isso, ali a gente montava e entregava. Então assim, a empresa era muito forte em CPUs desktop, né? Só que a necessidade, a demanda começou a aparecer, os notebooks no mercado, né? Sim. E o que acontece? O Foi aquela onda do Steve Jobs ali que ele falou, não, todo Exato. mundo vai ter que ter o Exato. seu Isso em computador meados ali portátil. de 2008, 2009, começou a aparecer os notebooks assim com uma maior frequência na assistência. Era muito caro, né? Era caro, Então era era difícil caro. quem tinha um É, notebook. O CPU ele era mais acessível, né, é desktop. verdade. E o que que acontece? A manutenção do notebook, ela é mais complexa. Principalmente nessa época que os notebooks Era tudo novo. era novo. Então, assim, dava muito trabalho para desmontar um notebook.
Ou tinha até medo de abrir, de certo. Exatamente, é É, isso. Então, assim, os técnicos olhavam para aquilo lá, pô, pensava que assim, só vou fazer a formatação. Se fosse alguma coisa ali de hardware mesmo, a maioria dos técnicos nem punha a mão. não pegava, Não cara. vou pôr a mão Então, se for assim, uma peça, uma memória, alguma exato. coisa. Então ficava esse paradigma. E aí, vou abrir, e se eu não conseguir montar? Então era essa. E eu já ao contrário, eu já pegava os notebooks e eu tinha paixão por aquilo. Eu queria É mesmo? desmontar desde o começo. Caramba. Então, só que nesse momento da minha vida, eu ainda não tinha a experiência que eu tenho, não tinha conhecimento técnico de eletrônica, né? Aham. Então a gente desmontava o notebook, se fosse alguma troca de peça, HD, memória, a gente conseguia fazer. Mas quando era a parte de problema eletrônico na Na placa, placa mesmo. eu não tinha ainda know-how para fazer esse reparo. Mas eu sentia a necessidade, porque começou a chegar bastante notebook, né? Ali começou a bater o faro do empreendedor. Você falou assim, Exato. putz, no futuro isso aqui Exato. vai. E eu percebi que é uma coisa que poucos queriam fazer, né? Então eu falei, pô, é legal, eu gosto e eu sei que é uma oportunidade boa. Foi aí que você começou a ver uma oportunidade para você se diferenciar da maioria das lojas de Exato. computador. O nosso laboratório técnico era um laboratório técnico tradicional, como a maioria das empresas, né? Aham. Então, assim, ele era mais voltado realmente para manutenção de CPU. Uhum. A manutenção de notebook, ela exige um pouco mais do laboratório técnico, tem que ter algumas ferramentas, tem que ter algumas Entendi. máquinas, né? O que acontece? Ali em meados de 2010, que aí o notebook já estava de fato rodando com uma maior intensidade no mercado, eu comecei a ver a necessidade de eu procurar o curso. Por quê? Quando chegava os notebooks na assistência, até tinha um rapaz aqui em Catanduva que fazia reparos eletrônicos. E ele Aham. trabalhava só com eletrônica, só que ele fazia Eletrônico de qualquer tudo. placa, exato. Tá. Era meio que o. Eu lembro, você falou isso, eu lembrei do seu Luiz, que era um vizinho do meu pai lá. O seu Luiz era em Pinda quando eu morava. Aqui é o O seu Jonas, Luiz chamava fazia Jonas. tudo. É. É tipo assim, quebrou uma placa lá de uma geladeira, ele Geladeira, de arrumava, máquina de sabe? lavar, de Exato, ar-condicionado, de exato. Então, qualquer assim, coisa. não era algo focado em notebooks, mas é o que Entendi. a gente tinha no momento. Então, o Perfeito. que que eu fazia? Eu desmontava todo o notebook, tirava essa placa eletrônica e levava para ele. Eu explicava para o meu cliente, ó, essa parte a gente não faz aqui, eu vou terceirizar o reparo eletrônico. A gente levava a placa pro Jonas na época. Só que o que acontece? Eletrônica é algo que é um pouco mais demorado. E ainda É, mais se a pessoa não tem um nicho, foco naquele tipo acaba que de fica muito circuito, problema. ela demora muito mais para identificar um problema, né? Porque Perfeito. a eletrônica que ele fazia naquela época era uma eletrônica mais bruta mesmo, né? Mais genérico, né? Tipo, Exato. mais. Então, qual que foi o meu maior desconforto? Eu levava a placa lá, ficava lá 30 dias, 40 dias, e aí eu começava a sofrer uma Caramba! pressão do meu cliente. Ô, Bruno, e aí? Cadê Como é meu que tá o meu computador? notebook? Meu notebook. Então ficou um negócio que pra mim começou a gerar um desconforto. E eu não sou assim, eu gosto de resolver o problema, eu gosto de dar feedback, sabe? Eu Uhum. tenho isso, isso é meu, eu Isso se gosto. você era funcionário Eu era de uma funcionário, empresa. eu era funcionário. Ah, E aí o que aconteceu? Cara, eu cheguei no meu patrão, eu falei, meu, seguinte, eu quero me desenvolver na parte de notebook, eu quero aprender, vou fazer curso, você não tem como me ajudar? Porque até então eu era funcionário, ganhava, minha renda ali era limitada, né? aham. Não que hoje não seja limitada, né? Mas a gente tinha um salarinho É, relativamente menor ali, né? aham. Então, aí Aí foi a você primeira. sentiu essa necessidade e Exato. esse potencial seu que dava para fazer um pouco mais para você poder também ganhar Principalmente porque eu mais. gostava. Então, assim, Legal. quando você gosta, você quer fazer. Só que para isso você precisa estudar. E aí eu comecei a procurar curso, achei um curso que eu. Cara, foi aquele curso. Falei, esse é o melhor que tem. Era lá em São Paulo na época, né? Isso acho que foi em 2012, 2011 ali. Aham. E era uma Era um semana. curso específico Notebook, de um curso notebook. avançado, manutenção avançada em notebook. Era Legal. uma semana em São Paulo. Então, assim, para mim ficaria um valor difícil, porque, né, Uhum. era funcionário e tal. Além do custo do curso em si, eu teria que pagar toda a hospedagem, né? Sim, sim. Meu custo lá, Alimentação, alimentação. todo E aí dia. cheguei naquela ocasião pro meu patrão, né, meu ex-patrão, e pedi um suporte. Falei, você não quer pagar, eu vou lá e aprendo pra gente Poder ter mais um serviço, trazer esse né? diferencial para a loja. E naquela ocasião ele achou que não era necessário, ele não quis. Não quis investir ali Ele em falou assim, ah, tá tudo você para. bem,
não vou mexer com isso aí não, sabe? Assim, não deu importância. Mas como era algo que eu queria, eu me inscrevi no curso e eu paguei por conta própria. Eu falei, ó, eu me inscrevi, eu vou lá. E aí eu fui, cara. Isso aí que você está falando é assim, é o intraempreendedorismo, né? Aquele empreendedor que ele está ali dentro de uma empresa, ele é CLT, mas ele tem aquele espírito empreendedor. E você falou, cara, deixa eu abrir uma solução nova dentro desse negócio. E aí você fez um negócio, tipo, fora da curva ali, fora da realidade da maioria dos funcionários, vamos dizer Ah, é. assim. Pois é. E aí você Eu, estava eu, contando antes para mim, você foi legal. O que você fez depois do curso ali dentro da empresa? então, eu fui lá nessa empresa de treinamento de São Paulo, fiquei lá a semana toda aprendendo lá, cara. Absorveu todo o Aquilo pra conhecimento? mim foi assim uma virada de chave. Eu fiquei Uhum. doido, né? Eu aprendi muita coisa, assim, eu fiquei fantasiado com aquele mundo, né? Então eu tive contato com a eletrônica ali de uma forma um pouco mais rasa, mas tive. Sim, Quando eu voltei para a loja, eu queria sair arrumando o notebook de tudo quanto é jeito. Então eu pegava o notebook e meus olhos já brilhavam, que eu queria arrumar ele. da hora. E só que aí o que acontece? Como eu disse no começo, a manutenção de notebooks ela exige um pouco mais do laboratório técnico. Então você Você tem que fala de ter ferramenta. ferramentas, ferramentas. Porque assim, eu já tinha um conhecimento diferente, só que eu Aham. não tinha o suporte, as ferramentas, as Talvez, máquinas, né? assim, eu sou ruim de hardware. A parte do software eu ainda sei alguma coisa, mas só para ver se eu estou entendendo, até para o pessoal lá em casa também ficar mais claro para eles. Mas basicamente é o quê? É, o desktop é uma peça maior. O notebook é tudo mais compacto, tá tudo muito mais preciso. Exato, Então você precisa de exato. repente de uma ferramenta Várias como, por ferramentas. exemplo, um celular. Eu Exato. tenho um amigo lá no Rio, que é o Kaique, até é o Kaique da Thaís. Um abraço para eles aí se estiverem assistindo. Ele tem um negócio que é tipo um microscópio. É uma Isso a gente lente tem no lá. laboratório hoje. Mas Então. naquela ocasião não tinha. Eu falei, meu, o cara parece um, tipo assim, é um médico, por isso o Dr. Note aí, parece um Exato. médico tipo do celular. Ele lá é focado em iPhone. O negócio dele é iPhone. Então ele vai lá e bota o negócio e tipo numa tela Na grande aqui verdade, assim, não lembro se até é é aqui ou assim, se é uma isso é o que tela. possibilita hoje a gente fazer manutenção em microcomponentes, né? Perfeito. Porque você não consegue enxergar. Se você for no olho, você não consegue de fato enxergar e ver. Então a gente coloca o microscópio monocular em É, cima da placa e a gente coloca é uma tela, é isso, uma não é tela aqui. grande, uma TV, pode ser uma TV, por É exemplo, uma né? tela, é isso E aí não. você liga lá o cabo, então assim, você faz o reparo geralmente olhando na tela. É Porque se você isso. não consegue, você não conseguiria fazer os micro reparos ali olhando para a placa em si. E tem que gostar mesmo, porque é um Tem que negócio ser muito apaixonado. minucioso. Exato. Então, o que acontece? Eu voltei com o conhecimento, mas faltava aí a questão das Equipamento. ferramentas, né? Uhum. E aí, mais uma vez, eu senti a necessidade de recorrer ao meu patrão, né? Eu É. cheguei nele e falei, ó, eu preciso de ferramentas, eu preciso correr atrás e tal. Só que ele estava numa fase, num momento ali, que ele estava em expansão, a loja dele estava dominando o Catanduva. Então, assim, hoje eu consigo entender ele, que ele Sim, não queria, tipo assim, perder o foco daquilo que estava dando certo para ele. perfeito. Então, assim, ele falou, não, tá tudo bem, vamos continuar assim e tal. Então, ele sabia que a loja dele estava decolando, né? Ele não queria perder o foco, eu acho. Então, Entendi. naquela ocasião, ele não quis comprar as Investir ferramentas no. que eu precisava. E aí, mais uma vez, eu peguei meu dinheirinho ali, emprestei dinheiro até Olha e, só, e fui comprando as ferramentas, né? Então, eu comprei estação de ressolda, comprei ferro de solda, né? Essa estação, multímetro, as pinças, e fui comprando. que E aí, eu legal. acabei que eu montei um laboratório técnico avançado dentro da empresa que eu trabalhava. E tudo meu, né, na verdade. Empreendeu dentro do negócio do, É, do cara. então, assim, aí eu comecei a, então, fazer manutenção em notebooks. Aí Aham. ali foi um momento, assim, muito importante para mim, né? Eu Porque foi comecei a... meio que a construção da ponte para você Exato. abrir sua própria empresa. Só que aí, vamos lá, mais uma vez eu tive um obstáculo para pular. E eu pulei. É, por quê? Porque o que acontece? O notebook ele é muito específico. Se Sim, você pega um CPU, por exemplo, uma placa-mãe, né? Você pega a placa-mãe e qualquer placa-mãe que você pegar, ela serve nesse CPU, é no verdade. gabinete. É. O notebook não, ele é muito específico. Então, a Ah, peça do notebook A não serve no notebook B. O que entendi. acontece? Quando eu ia dar manutenção, faltava o quê? Peças. Não tinha Hum, peças de reposição. Então, aí, nessa época, o e-commerce, né, o Mercado Livre, isso aí não era como é hoje. Era muito difícil você ter acesso
Componente, né? Componentes eletrônicos, peças, né? A própria peça, parte plástica mesmo, sabe? Entendi. Dobradiça, esse tipo de coisa. Foi Então, o um, que que... foi um problema que surgiu com base na ideia. Na verdade, o que você está me falando me fez lembrar uma amiga que ela falava assim, Lucas, toda solução gera um novo problema. Aí eu falei, como assim? Ela falou, repara para você ver. Você vai comprar um carro. Aí você comprou um carro zero. Você fala, não vou ter dor de cabeça de manutenção. Você comprou um carro zero, mas você vai ter que emplacar. Aí você emplacou, você não vai andar com o carro e sujar o carpete, você vai ter que comprar o Seguro, tapete. Aí você já não vai sair andando com ele porque alguém pode bater, você pois vai ter que é, pôr o seguro. Aí, é uma cadeia, aí né? você vai pôr o seguro, você vai andar com o carro, vai sujar, você vai ter que lavar, vai ter que cristalizar, vai ter que polir. Então, assim, toda solução gera um novo problema. E foi Nunca tinha basicamente o que pensado você desse jeito, legal. e isso sempre vai acontecer. E aí você falou que foi isso, você foi lá, fez o curso, aí trouxe um problema, que foi o quê? Faltava o material do laboratório. Aí comprou agora o equipamento do laboratório e não tinha peça. Daí, então você foi resolvendo os problemas, que eu acho que é o grande lance do empreendedor, né? O empreendedor ele tem que ter essa E sacada. naquela época, que era aquecido, assim, de comércio, estava começando os grupos de compra e venda no Facebook, Sei, né? Então, ele foi ali em 2013. E aí eu anunciei que eu fiz um anúncio bem legal assim, e eu anunciei lá, compra um notebook quebrado para desmanche. E eu fiz esse entendi. anúncio. Então eu comecei a ter o meu próprio desmanche dentro da empresa dele. Por isso que tem aquele estoque É, gigantesco ali então, porque de desde essa época que eu compro. que você guarda ali as Exato. Isso carcaças. é um diferencial para quem faz assistência hoje, tá? Que legal. Então, o que acontece? Eu comecei a comprar equipamentos queimados. Às E vezes não o tinha cliente muitas, como você falou, acesso a peça nova de era reposição, né? difícil, era bem mais. Hoje, Ou hoje tá fácil, né? tá mais fácil Tá? e é mais caro também, né? É. Hoje a China, você precisar de um componente é muito rápido, né? Você compra bem em 15 dias, mas naquela época lá demorava para achar, quando eu achava demorava para chegar. Então, assim, tinha essa barreira, tá? Então, Legal. era uma necessidade você ter um desmanche ali para poder de fato fazer a manutenção nos notebooks, né? A Dr. Note é a empresa raiz no notebook, então, não É é a uma. empresa raiz, cara. Eu comecei batendo cabeça mesmo. Legal. E olha que legal que aconteceu. Eu comecei a comprar notebooks quebrados para desmanche. Só que quando eu pegava o notebook quebrado, eu não aceitava. Ele tá quebrado, eu já vou arrumar ele. Hum, Então, eu comecei a treinar de fato a manutenção, a pegar prática com os meus próprios notebooks que eu comprava. legal. Então, assim, os que não davam certo, eu desmanchava e fazia lá o desmanche para reposição de peças. Mas aí aconteceu que eu comecei a... Um ou outro você falava, pô, isso aqui dá conserto. Isso aqui não tá tão Exato. quebrado assim. Eu comecei a ter uma margem bem legal de reparo desses notebooks. Então, Que assim, de legal. cada 10 notebooks, 6 eu reparava, Olha né? só. O que acontece? Aí surgiu um outro pilar da minha história. Ah, Eu comecei a vender notebooks seminovos. ah, Então, assim, lá nos marketplaces, lá nos grupos de Catanduva, eu já era tinha o meu diferencial. Então, eu vendia notebooks seminovos, uhum. revisados, formatados, já com manutenção preventiva e com garantia, porque eu fazia Porque manutenção você botava fé no seu serviço. Você fala, não, já exatamente. que eu que arrumei, então Exato. eu Então, garanto. o meu anúncio, eu estava procurando na Legal. internet, né? Eu achei um anúncio meu de um notebook que eu anunciei para venda lá em 2014. Então, em 2014 eu já vendia notebook na internet. Caramba. E não tinha isso. Então, assim, o pessoal comprava e tinha que comprar novo, ou às vezes achava comprar usado na internet, nos grupos de compra e venda, Era na mão de de um um terceiro. cara que tinha uma grana, comprou um novo e repassava mais Exato. Ou em conta. às vezes parava de usar, não estava mais usando. Sim, Mas qual que era o grande problema disso? Quando você comprava um usado, automaticamente você já ia ter que fazer uma já formatação. vinha com os defeitos já. Exato. Você já tinha que fazer uma manutenção preventiva. É verdade. Então, além do valor que você gastava da aquisição, você já ia ter que ter um outro custo, preparar para venda, sabe? Preparar ele para o seu uso. Então, você comprava, tinha que ficar mais uma semana na assistência. Eu não, então eu vendia já prontinho para o uso. Ele Você era encurtava. seminovo, revisado com garantia. Isso, cara, para mim foi um estouro ali. Comecei Você encurtou a jornada do problema do cliente. Exato. Então, assim, eu fui o primeiro que começou a fazer isso em Catanduva. E aí eu comecei a ser muito indicado. Porque nos grupos, eu anunciava bastante notebook lá. Uhum. Então, era assim, a pessoa às vezes Muito legal. anunciava perguntando, ó, você sabe alguém que tem vendendo notebook? Aí 5, 6 marcavam Bruno Gagliardi, Bruno Gagliardi. Então, enquanto eu Caramba, tava parado, tinha gente vendendo pra mim.
Que Por quê? Porque a legal, credibilidade que eu construí, sabe? Eu legal, vendia bastante, então eu construí isso no meu público. show. E isso é É, uma coisa que você só constrói com tempo e qualidade. Tipo, credibilidade, cara, é uma das coisas que eu falo. No cenário empresarial tem um monte de coisa que dá para você comprar. Propaganda você compra, marketing você compra, network você compra. Você vai lá e compra uma mentoria, você faz network, entra num grupo de um BNI da vida, associa numa ACE da vida, você faz. O network você consegue. Agora, credibilidade, confiança é tempo. é tijolinho por tijolinho, é Tijolinho por construção. tijolinho, não Né? tem como. A gente foi lá, fez aquela E é conversa, muito agora tá aqui. difícil de conquistar e é muito fácil de se perder. É Então, por isso verdade. que você tem que ter a manutenção do trabalho ali, sempre com honestidade, sempre certinho, né? Para você nunca perder a credibilidade, né? Assim como um cliente insatisfeito ele vai te indicar para outros, um cliente insatisfeito ele vai falar Te mal do seu queima. serviço. É Então, verdade. tem que sempre manter a qualidade sempre. Esse é o meu lema, manter a qualidade, comprometimento, honestidade, tudo. Legal. Isso para mim é primeiro plano, sabe? Show. E aí você começou ali, acabou, né? Obviamente, saiu dessa empresa, montou seu laboratório, começou a adquirir as carcaças ou os seminovos, ou usados, ou sei lá, Tem mais um danificado. pedacinho da história. Se o tempo Ah, permitir, eu só. temos tempo. Então, assim, a demanda minha de venda de notebook foi aumentando. Hum. Então, às vezes, eu estava trabalhando na loja lá de manutenção, chegava alguém para comprar notebook seminovo nessa empresa. Ah, E você estava lá ainda. estava Isso, lá isso ainda. tudo você E fazendo eu ainda online, era você ainda estava. funcionário. Ah, Eu ainda era tá. funcionário. Isso eu fazia depois do horário. Entendi. Só que Eu nunca, pensei que já nunca. tinha já uma Não, loja, assim, alguma não. coisa. Foi em paralelo, só que assim, meu patrão sabia de tudo. Sim. Tanto que. Como ele não queria, não era interessante para ele naquele momento. Mas começou a ser. Que aí o Ah, que acontece? A demanda começou a surgir, a demanda começou a aparecer inclusive para a loja. O pessoal ia lá, certo. você tem algum notebook usado? E aí ele vinha e perguntava para mim, ó, é meu funcionário que tem, ele me indicava, ele me ajudou nesse momento, tá? Legal. Ele abriu as portas para mim. Que Só legal. que a demanda para a loja dele também começou a ter essa necessidade. Hum. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a fornecer notebooks seminovos para a loja para ele revender lá. Então, assim, ele chegava no começo do mês e ele falava, Bruno, preciso de 10 notebook, de 15 notebook. Aí eu já tinha o meu estoque, eu vendia para ele poder revender lá na frente. Então, assim, Olha eu só. sendo funcionário passei a ser fornecedor da loja que eu trabalhava. Cara, Né? que sacada. Genial. E assim também com peças. Porque quem tinha o desmanche, quem tinha as peças, era eu. Então o cliente levava o notebook lá, a loja é a MM Informática, Marcelo era o meu patrão, levava lá na MM Informática, então, o que acontece? Chegava lá o notebook para fazer manutenção, eles E não o tinham peça. laboratório era seu. Aí ele perguntava, Bruno, você tem essa peça? Tenho, então eu compro de você. Aí eu comecei a vender peças para a MM Informática, peças para a loja que eu trabalhava, né? Que legal. E legal Então, você, assim, pegando um gancho, é legal você honrar isso e, pô, colocar aqui, agradecer a ele. É não, sim, interessante. Muita gente é assim, ó. É, acaba enxergando como um competidor, mas você conseguiu se destacar hum, tanto no seu nicho específico, né? Por exemplo, você deve saber consertar desktop, sim, eu faço isso né? na loja faz isso também. Mas a sua marca, o seu branding, o seu público específico é notebook. É o diferencial que a gente oferece, é a parte de Isso notebooks. é muito maneiro, E, cara. e assim, e nesse momento ele me ajudava bastante. Teve um momento ali, uma passagem ali, que ele falava, Bruno, ó, o Natal tá chegando, nós precisamos encher a loja de notebook. E aí ele vinha lá, tipo, na época, 20 mil reais era bastante dinheiro, né? Hum, Ele vinha, tipo, com 20 mil, me dava na mão e falava, ó, vai atrás de comprar notebook para nós poder revender. Então ele me dava essa caramba. oportunidade. Aí eu tinha já meus contatos dentro do grupo, dentro da comunidade técnica. Aham. Então eu ia para postos de calda buscar notebooks, eu ia para os lugares, aí Nossa, voltava com 20 notebooks lá, e aí eu fornecia os notebooks para a loja. Então assim, a gente fez uma parceria, que assim, legal. cara, que se eu contar, o pessoal vai falar, é mentira. Eu tinha essa parceria com ele dentro da loja. Então, eu trabalhava lá e tinha os negócios com o meu patrão. Então, assim, era quase que Muito legal. Quase como um um sócio ou sócio, um em certo, parceiro um parceiro de negócios, informal ali, parceiro mas de negócio. Só que o tempo foi passando, aí chegou a minha nenezinha, minha a esposa primeira. engravidou, Como que é o Sofia, nome? É Sofia. Sofia, Verdade. É e Sofia e Cecília, Cecília e minha esposa é Tamires, né? Tamires.
E a Tamires, ela já começou, Bruno, ó, você tem potencial para muita loja, e ela sempre vinha plantando a sementinha. A mulher tem que, É. tem que Eu tava edificar assim, o eu homem tava mesmo, na né? chamada zona de conforto, e tava realmente, porque eu já era um técnico diferenciado. Certo. Lá nessa empresa eu ganhava por comissão, então assim, o ticket médio do meu serviço era mais alto do que os técnicos padrão, né? Uma formatação na ocasião lá era R$ 40, R$ 50, uma manutenção de placa de um notebook era 200, 250, então meu ticket médio era mais alto, consequentemente eu ganhava por comissão, ganhava mais. Aham. E fora a venda de peças e notebooks, então eu tinha um salário bacana, eu tava numa zona de conforto, não precisaria ter Legal. saído. Mas aí com a chegada da filha, minha esposa foi devagarzinho, ó, vamos lá, e aí, o que você acha de abrir? E eu tinha medo, cara. Tinha Olha, medo, porque eu ganhava bem. Com a filha já chegando você ali, veio de uma família que era empreendedora ou extremamente não? tradicional. Não, Tradicional. tradicional. CLT Meu pai sempre foi ou um CLT. concurso você tem que fazer para você ter o seu plano de saúde, para você ter a sua. E é legal para A quem. gente vem daquela tradição, né? A escola te ensina isso hoje, né? A ter aquela segurança, a ter o Para trabalho algumas pessoas vai registrado, ser o né? perfil e aqui tá tudo certo. Exato. Então, mas a escola em si, ela É, traz isso pra gente. condiciona, né? Eu fiz Então, Senai também, o Senai ele acaba, é uma mega de uma instituição, sou muito grato a tudo que eu aprendi ali no Senai, mas é uma empresa que acaba condicionando a gente para ser funcionário. Eles não condicionam a gente para empreender. E tá tudo certo, porque hoje a disciplina que eu tenho no mundo dos negócios, eu sou muito grato ao que eu aprendi no Senai, por com exemplo. certeza. Entende? Então, é questão do tamanho do problema que você vai querer enfrentar. Né? Porque enquanto o CLT deu o seu horário, você fecha o seu computador ou abaixa a porta, você esquece os Esquece, não tem problemas. mais problema. Diferente de quando você está na cadeira de dono. Cadeira de dono, quando abaixa a porta, aí que vem os Aí a problemas. cabeça ferve. Aí a cabeça fala, nossa, agora tem que pagar as contas, tem que pagar funcionário, pagar impostos. Então, aumenta o nível de problema, aumenta o nível dos seus ganhos. E tem muita gente que às vezes acaba correndo do problema. Então, eu falo assim, empreender não é só abrir um negócio. Empreender é você fazer isso aí que você fez. Aumentar a dose de problema. Por que que você era um dos caras mais comissionados lá? Porque você aumentou a dose de problema. E aí você sentiu a necessidade de aumentar a dose de solução. E aí aumentou o seu rendimento. Então, pô, agora tem que ir para São Paulo fazer um curso, agora tem que ter o laboratório, agora faltou peça, agora tem que comprar peça. Você usou essa sacada para você poder alavancar os seus ganhos, né? Positivo. Isso é legal demais. E eu tinha apoio, cara. Tinha apoio da minha esposa, tinha apoio da minha mãe, do meu pai, meu irmão mais velho, que naquela ocasião, em 2003, era técnico naquela empresa. Ele já tinha a empresa dele, já tinha aberto a empresa dele, Na mesma área? na mesma área, uma empresa de Ah, informática. aham. Só que o foco dele era atendimento domiciliar, CPU, né? Ele não tinha partido para notebook também. Ele Hum, ficou dentro do tradicional. E em 2020, cara, eu tive a sacada, então vamos abrir. Eu falei, vamos. pandemia. Eu fui surpreendido com a pandemia. Eu abri a empresa em abril de 2020, dia 9 de abril de 2020. Um mês depois veio a pandemia. Acho que 18 deu lockdown, uma coisa Né? assim. E o que aconteceu? É aquilo que. Pô, imagina como é que eu fiquei desesperado. Caramba. Tava num serviço que eu tinha uma estabilidade Pediu conta? financeira, pediu as contas, saí Com filha? com filha, abri a empresa, daí um mês, pandemia. Nossa. Então eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, e agora? O E que que eu vou agora? fazer? Mas isso tudo é um plano de Deus, né? É, Como que Deus age na vida da gente sem a gente perceber. Aquilo que para muitos foi ruim, a pandemia, né? Tirou vidas, muita gente perdeu o emprego, não conseguia trabalhar, né? foi Foi triste. triste, a pandemia foi triste. Mas para o setor da tecnologia, foi assim, foi algo que Foi uma alavancou alavanca muito, exato. gigantesca. Então o que Na verdade, foi acontece? um foguete para muitas áreas dentro da Exato. tecnologia. Principalmente Todo com. mundo, todo mundo hoje praticamente tem uma webcam decente, né? Vamos dizer assim. Precisou para trabalhar Mudou o online. paradigma, mudou o Mudou. paradigma. Então, assim, a pandemia trouxe o quê? Trouxe essa virtualização, né? Ela inseriu, ela emplacou o home office. É Então, verdade. naquela situação, home De- office era Quebrou esse essencial. paradigma geográfico das pessoas terem que Exato, ficar se deslocando muito. exato. E devolveu aquela fatia de mercado que o celular havia roubado de nós. Olha, é Porque nós, verdade. como trabalha com notebook, com CPU,
o celular nas famílias, em casa, residencial, ninguém mais precisaria ter É verdade. um notebook. O Um celular celular de roubou uma fatia ponta, muito grande. eu faço muita coisa mais Ah, aqui do e que aí a pandemia computador. O computador eu veio, trago ele pra cá, nem uso às vezes. Fica ali ah, na- a pandemia, quando ela veio, ela devolveu para nós toda essa fatia de mercado que o celular havia roubado. Então, Uhum, por exemplo, na sua casa, um notebook era o essencial. verdade. Mas se você tivesse mais um ou dois filhos, mais sua esposa, você ia ter que ter três ou quatro, porque você ia precisar para trabalhar, ela também, e os filhos Verdade. para estudar. Então, assim, Nossa, é a verdade. demanda explodiu. E quem que estava preparado para atender essa demanda? Você. Eu estava preparado quando a demanda chegou. Então, Nossa. assim, eu tinha muito notebook, eu tinha facilidade de comprar, arrumar e vender. Você Então, tinha já assim, tudo no gatilho. Que cara, sacada. então assim, aquilo que eu achei que poderia ser um problema para mim foi uma mão de Deus me ajudando. Falou, ó, chegou a tua hora, sabe? Vamos lá, tá com você. Uau. E E aí foi aí que a empresa eu comecei sozinho, engrenou. eu comecei sozinho. A Aham. princípio ia ser uma assistência técnica. Sim. Então eu aluguei o mesmo local que é lá hoje, mas era eu lá no balcão ali, eu atendia, eu arrumava, eu entregava, minha esposa me dando. Tipo, tipo aquele meme do Instagram, né? Falando com o atendente, agora o financeiro, o cara só troca de É, roupa, né? Tipo, é agora o bem isso. administrativo, Não, agora. ainda bem que, sim, eu tive o apoio da minha esposa, então na parte financeira ela sempre esteve comigo, Legal, sempre. Ela também saiu da empresa que ela trabalhava e ela já partiu comigo. Então, assim, legal. a gente teve eu tive essa sorte de ter ela sempre me É ajudando ali importante ter também. esse É. apoio. E eu tinha muito apoio, por exemplo, a minha sogra sempre me apoiou muito, ela que trouxe eu para a MM, quando eu trabalhava lá na oficina do hardware lá atrás, ela que trouxe eu para a MM, Que né, foi legal. essa indicação. Então eu tinha apoio, sempre tive apoio, sabe? Ah, Eu é tive bom muita ter. sorte nessa parte. Eu falo que aqui, aqui em Catanduva também, eu tenho muito apoio também do meu sogro, da minha sogra. Aliás, um abraço Isso aí, é um beijo. fundamental. Sogro e sogra, Vaninha Né? e Quinho. Isso é fundamental, né? A gente sabe que é, às vezes a pessoa não tem nem o intuito de te desanimar, de te desmotivar e te jogar para baixo. Mas se ela chega no momento ali com palavra negativa ali, fala, não sei não se vai dar certo, hein? Ou uma As- falta de apoio, às vezes, no Exato. momento que você está um pouco indeciso, a Pode ser pessoa um fator coloca decisivo uma ali. dúvida, você ou vai Né? para a estagnação ou você vai para o lado do crescimento, é Exato. verdade. E eu sempre fui é, atrevido, né? Ousado. Então, eu tinha coragem, eu ia, e ele tinha apoio, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Eu só ouvia isso, não teve como eu correr. Eu falei, então eu vou É, ter que ir. E eu legal. fui. E então, na pandemia eu consegui ter essa expansão no mercado ali. Então, eu consegui. Já logo no segundo mês eu tive que contratar um funcionário, no terceiro mês tive que contratar mais um, porque a minha demanda de manutenção estava muito grande. Que legal. Você acabou gerando emprego Sim. na pandemia. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe bem estruturada, bem formada. Eu já montei um time bacana. Meus funcionários estão comigo desde o começo. Eu tinha tenho um meu irmão mais novo, meu irmão mais velho tinha empresa, meu irmão mais novo trabalhava comigo na MM Informática. Hum, Então, depois de, acho que 1 ou 2 anos de empresa aberta ali, eu também trouxe meu irmão para me ajudar ali. Também hoje ele me ajuda bastante lá na assistência também. legal. Então, assim, cara, basicamente eu consegui Construir do zero, cara, assim. a sua jornada do empreendedor raiz, que É. é o que eu brinco. Quando, Quando eu comecei a empreender também, eu comecei dentro da casa dos meus pais e eu lembro que eu estava endividado, estava falido, eu devia ali cartão de crédito, cheque especial, fatura do cartão, parcela do carro, parcela da moto. Não, e faculdade, faculdade, banco, parcela do carro, parcela da moto, enfim, totalizava, não era muito, era R$ 7.000 minha dívida. Mas eu tava ali com o nome sujo. Não, sujo não, né? Protegido pelos sistemas de crédito. E mas aí eu quem falei, nunca, né? cara, né? E eu falei Não assim, tem cara, como. não quero mais isso pra minha vida. Não quero, eu preciso fazer alguma coisa diferente. É Então, legal que aí eu fui você por usa esse isso de desafio. trampolim, né? Você Perfeito. não olha aquela situação como algo que você quer ficar ali. Você só usa aquilo de trampolim pra você se impulsionar, né? E eu percebo que tem muita gente que fica assim, sabe? Ai, mas eu tô quebrado, ai, mas eu tô sem dinheiro. Cara, tá sem dinheiro? Ótimo. Usa isso como combustível. Você quer uma coisa mais motivadora do que um boleto de 5 dígitos para você pagar? Quando eu É paguei meu primeiro, motivador, hein? quando eu paguei meu primeiro boleto de 5 dígitos, eu falei assim, cara, agora sim. Agora eu tenho motivação, porque o mês que vem eu vou ter um outro desse. Quando assinei um contrato de 6 dígitos, eu dei aquela
aquela engolida seca, eu falei, não, agora sim, porque é um momento que você fala, não, agora eu tenho que fazer. Então, as pessoas, elas, às vezes, não usam esse problema, né, como uma catapulta, como uma alavanca, e foi o que você viu ali. Pô, olhou, pandemia, lockdown, e agora? Não, peraí, agora é que as pessoas vão querer ter o seu acesso ali para não E ficar. um ponto, Imagina dividir um notebook para três, quatro pessoas. Não dá para todo mundo trabalhar, né? outro ponto muito bacana, Lucas, foi que eu fazia manutenção, faço até hoje, né? Mas o que me impulsionou bastante, como eu disse que ninguém gostava de mexer com notebook. É, Então as lojas de Catanduva hoje tem várias lojas de informática. tá. Só que as lojas de informática não gostam de mexer com notebook. O negócio deles é E aí, o que desktop acontece? ou Quando. periférico, ou vendas, Exato, tipo. exato. Quando eu saí da MM, eu fechei uma parceria com o Marcelo. Então eu fazia toda a parte de manutenção em notebooks para ele. Continuei fazendo por uns 2 anos ainda ali. Legal. E até faço até hoje ainda, mas é mais esporádico. Uhum. É... Porque você acabou se tornando especialista. Então, aqueles problemas que a galera não Então, consegue resolver, meu vai maior no cliente doutor, nos vai no. primeiros anos, meu maior cliente nos primeiros anos era justamente as lojas de informática. Porque Caramba, todos eles terceirizavam um serviço para mim nessa parte de manutenção do notebook. olha só. Até que chegou um momento que eu não estava dando mais conta do volume. Mesmo tendo a minha equipe toda, é, aumentou demais o volume. Aí eu optei por devagarzinho ir fechando esse... Porque assim, Até você tem porque que... você tem que pensar em outras coisas da empresa. Se você não for para a parte É, tática, mas, estratégica, por você ficar exemplo, a sempre na. manutenção para logística, você tem que cobrar um valor menor. Então, o que acontece? Aumentava Ah, demais o fluxo de serviço, mas a o seu receita era lucro. menor. Aham, Então, eu preferi optar por aumentar o ticket médio e ter um serviço de qualidade para os meus clientes da loja, entendeu? perfeito, Então, foi essa sacada. O cliente chega lá hoje, para mim, ele é prioridade, tá? O cliente chega lá, perfeito. eu vou catar ele no colo, vou atender ele ali com carinho, né? Então, assim, hoje é o que eu faço. Legal. Eu vendo qualidade, eu vendo competência. Esse é o diferencial da loja do Tornote hoje. E você está me falando um negócio que é o seguinte: tem muita gente que fala assim, o empreendedor brasileiro ele faz as coisas na raça, e o cara abre a empresa e quebra, ele começa a empreender e fecha. Mas sabe por que que o cara abre uma empresa e quebra? Porque ele começa uma empresa e fecha? Porque ele era um mau funcionário. Porque se ele fosse um funcionário como você, olha só a sua trajetória como funcionário. Você como funcionário, ô patrão, eu quero fazer um curso lá. Paga para mim? Não. Então eu pago, vou lá, fez o curso. Aí, patrão, preciso de equipamento para o laboratório. Você põe aqui? Não. Então eu compro. Foi lá, comprou. Se você tivesse sido, vamos dizer, um funcionário medíocre, não no sentido ofensivo, mas um funcionário Mediano. mediano, tá? Você ia fazer o quê? Patrão, paga o curso para mim? Ele não. Então tá bom, então não Devia vou ter fazer. assassinado meu Então, sonho. exatamente. Se você tivesse aceitado aquele não dele ali, você ia falar, então tá bom, então agora você, já que você não quer pagar o curso para mim, vou fazer as coisas meia boca aqui. E talvez tenha um monte de gente aí que, provavelmente não as pessoas que assistem o nosso podcast, mas talvez você conheça alguém que passa ou já passou por isso. Então, é interessante, né? É uma questão de decisão. É aquela famosa história, né? A, eram duas meninas gêmeas, né? E uma estava com a carreira super sólida, muito famosa, multimilionária, e a irmã gêmea falida, doente no mundo das drogas, bebida e drogas. E aí perguntaram para mais famosa, né, e para outra que estava doente, que era tava uma vida mais precária, tanto financeiramente como emocionalmente. Fizeram a mesma pergunta para as duas. E primeiro para a famosa e rica e saudável. O que que aconteceu na sua vida que fez você se tornar tão famosa, tão rica, e tão saudável e tão positiva e otimista? Aí ela disse: sabe como é que é? Eu tive uma infância que não foi nada fácil. Meu pai batia na minha mãe, ele bebia todos os dias, eu via briga dentro de casa e eu tomei uma decisão. Eu decidi fazer tudo diferente. E fizeram a mesma pergunta para a irmã, doente, falida, no mundo das drogas, do álcool. Por que que você está nessa vida? O que acontece com você? É porque você não sabe. Eu vim de uma família tão desestruturada. Meu pai batia na minha mãe, bebia todos os dias, era briga dentro de casa. Então, assim, a situação era a mesma, as irmãs eram gêmeas, criadas na A mesma atitude estrutura, que foi diferente. só que uma decisão e uma atitude diferente. Então, você não foi aquele funcionário que aceitou ficar na média, você aceitou a sua escolha, porque você já tinha decidido antes. Se você não quer me dar o recurso, eu vou dar um jeito.
como você falou, fez empréstimo para começar e cada um dá o seu jeito de O resolver, legal é né? que eu sou movido por desafios. Quem me conhece sabe, né? Acho que você tá comigo lá no BNI, você já Aham. deve ter. Eu sou movido por desafios. Aquilo que me desafia, eu adoro, né? Já pulo. Então, assim, quando eu imaginei a loja, eu não imaginei uma loja, mais uma loja. Eu imaginei assim, ó, a melhor assistência técnica em manutenção de notebook de Catanduva e região. Top. E isso é o que eu tenho, assim, como princípio. Para mim, vai ser. Se já não, Legal, não é, vai ser. Porque eu acredito legal. que aqui na região hoje a gente já chegou a esse meu objetivo, mas eu quero melhorar e muito ainda. Assim, a gente tá no trajeto. Tá? Legal. É Daquilo isso, que a gente porque entendeu. e dá pra gente ser melhor fazendo um pouquinho a mais por dia, né? Aquela famosa regra do 1%. 1%, né? Você 1%. não vai conseguir ser 100% de hoje para amanhã. Eu assumi um desafio de fazer um triatlon, de fazer um Ironman o ano que vem. Por quê? Antes de eu ficar internado e tal, eu coloquei com o meu irmão que a gente ia correr uma meia maratona. E eu fiz um treino e internei e depois nunca mais, né? E aí, recentemente veio isso na minha cabeça. Falei, cara, vamos colocar esse desafio, eu vou correr vou fazer um Ironman. Eu nunca nadei, então não sei nada de técnica de natação ainda. Mas eu falei, a corrida e a bike eu sei, então eu vou começar. E recomecei essa estruturação. Então, assim, às vezes a gente tem uma situação do passado que nos bloqueia, que dá um trauma, um problema realmente, né? Que foi o meu caso, e a gente impede os próximos passos, ou impede os próximos sonhos, ou aquele sonho antigo, né? E, e eu acho que o desafio ele move a Não, gente. é libertador, né? O Você desafio se ele faz desafia, você. Porque assim, ontem eu joguei tênis e falei, não, cara, eu poderia ir embora, ou eu poderia subir e fazer uma hora de bike. Aí eu falei, não, vou subir e fazer uma hora de bike. é Porque isso legal me que tudo faz sentir melhora, né? bem. Melhora o É. psicológico, melhora o corpo Cara, físico, melhora dormi tudo. melhor, acordei hoje melhor, entende? Autoestima, emocional, melhora tudo. É fantástico, isso é fantástico. É uma decisão, né? Uma decisão que a gente toma, você acaba mudando uma rota e quem sabe inspirando muita gente, né? Que tá assistindo aí. Com certeza, eu acho Legal. que baixar a cabeça e desistir do sonho nunca, jamais. Isso não existe no meu dicionário. Legal. Se você pudesse deixar assim uma lição para a galera na sua trajetória agora, pensando em tudo que você fez, que você passou, como que você poderia passar aí um ensinamento, uma lição para o pessoal que está assistindo aí? Eu acho que é acreditar em si mesmo, né? Se você tem um sonho, é lutar por ele, é não desistir, porque os obstáculos vão vir e vão vir com força o tempo todo. Então, assim, se você desistir no primeiro obstáculo, de repente você poderia ter uma carreira muito linda e brilhante lá na frente. Mas então, assim, é lutar com todas as forças, não desistir, pular outro, até você conseguir atingir o seu objetivo. É persistência e resiliência, né? Legal. Até porque, como eu falei, né? Toda solução gera um novo problema. Pois é. Então não adianta a gente Se achar você não que. quer ter problema, fique em CLT, né? E mesmo assim vai ter, Vai né? ter. Porque vai ter o problema de, Eu de ter o salário uma limitado às analogia, né? vezes. Ser magro é ruim, ser gordo é ruim, ser pobre é ruim, ser rico é ruim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. É Cara, eu você que falei tem que isso com a escolher Letícia. qual é o seu lado ruim que você quer. Eu falei isso com a Letícia, que a gente bateu um papo, que a Letícia é nutricionista. Ah, é? Ela veio aqui também no podcast, eu falei pra ela, falei, ô Letícia, é difícil, só que a gente não falou do ruim, né? A gente falou, é difícil, né? Escolhe o seu É difícil. difícil, ruim, Escolhe, basicamente. escolhe o que que vai ser ruim. Se vai ser ruim Exatamente. ter o boleto de R$ 300 atrasado, porque você ganha pouco, ou ter o boleto de 5.000, né? O que que vai ser o ruim ali pra Exato. você? Problemas sempre vão existir, né? É, As dificuldades no caminho, as pedras sempre vão. Pega aquela pedrinha ali e vai construindo o seu castelinho, sua paredinha ali. Então legal. é isso que eu. Esse é o meu lema. Legal. Então, Persistência, resiliência. exato. E assim, pessoalmente, né, além da persistência e da resiliência no lado empresarial, como pessoa, dá um recado aí para a galera também, assim, que você pode deixar assim na sua maturidade hoje, uma experiência positiva aí que você pode agregar pro pessoal. Seu Cara, coração, assim, do Bruno. uma coisa que foi um diferencial, né? Foi o curso de inteligência emocional. Eu É, acho que essa parte de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, não adianta você querer se desenvolver como empresário se você não tiver desenvolvido como pessoa. Então, assim, isso caminha junto.
Né? Hum, Eu acho que se você quer se desenvolver como empresário, você tem que buscar o seu desenvolvimento como pessoa. Então, hum, assim, é procurar a evolução pessoal e profissional sempre junto. Então, esse é o recado que eu posso deixar de positivo aqui. boa. Porque aquilo, assim, ó, você acredita que eu não conseguia falar em público? Caramba. Isso foi o BNI que me trouxe. Olha só. Tá? E você fala super bem lá, foi Vice-presidente, duas vice-presidente. gestão. Então, mas quando eu entrei no BNI, na minha rampa, aquela que você fez super bem, a minha eu fiz tremendo, porque eu não conseguia, eu tinha um bloqueio. Caramba. Então, assim, Nem por parece que que se eu entrei no você BNI? Qual que foi o meu maior objetivo de ter entrado no BNI? se desafiar Me ali. desafiar. Porque eu Olha. tinha um problema, eu não conseguia falar em público. Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu vivia com esse problema, ou eu desafiava esse problema. E eu desafiei ele e venci. Entendeu? Hoje eu consigo falar em público. Tanto que cheguei a ser vice-presidente do BNI por 2 gestão. Caramba. Entendeu? É legal. Então não tem assim, né? O ser humano é uma máquina extraordinária, né, cara? A gente tem uma capacidade tanto de produzir quanto de se destruir que é como se fosse uma faca mesmo. Você pode usar para cortar o seu alimento, ou você pode usar para matar alguém, né? Ou pro bem ou pro O mal. nosso cérebro ele é assim. Então, interessante isso, isso que você passou pro pessoal, porque é uma questão de você usar, né? Da maneira Exatamente. correta, não Sempre usar. buscar evolução, né? Eu costumo dizer que tudo que acontece na vida, independente do acontecimento, seja ele bom ou ruim, sempre vai ter uma lição, um aprendizado ali. Verdade. Então, assim, eu costumo dizer que até o que dá errado para mim dá certo. Porque se deu errado, eu olho com outros olhos. Deu errado o quê? Não, peraí, qual que é a lição que isso está me trazendo? Então, tudo vai trazer uma lição. É, E essa lição, às vezes, é a chave que vai abrir a porta para o teu sucesso ali. show, Entendeu? show. É isso eu enquanto coach, eu sempre trabalhei isso muito com os meus clientes, trabalho, né? E eu trabalho na minha vida também. Então, deu certo. O que foi que eu aprendi que eu preciso repetir? Deu errado. O que foi que eu aprendi que eu preciso parar de fazer? Então é sempre o fazer e o parar de fazer. Às vezes as pessoas elas estão sempre assim, ó, o que que eu posso fazer para corrigir, para corrigir, para corrigir, né? E não, às vezes Tem coisa que tá errado, tem que parar. você tem que parar, é só você não fazer, né? Exato. Então não é só o que eu tenho que fazer, é o que eu Nunca tenho tinha que. pensado desse lado. Aí, É, tá vendo? Tô aprendendo, ó. Podcast dando aula. é gostoso aqui É porque muito bom. a gente vai trocando, né? Vai fazendo essa troca aí. É, isso é bom. Legal. Então é Conhecimento. isso, cara. Se deixar aqui, a gente fica 2 horas falando, porque o papo é O gostoso. papo é bom. Foi mais legal conhecer um pouquinho mais da trajetória, mais completa aí de toda a jornada da Dr. Note. Parabéns, Te é, agradeço. por essa superação, por essa construção, né? Porque não é da noite para o dia. Você começou a sua história aí, você me remeteu lá. Meu primeiro trabalho foi numa lan house. E eu tinha Já uma, trabalhei na house também. eu tinha uma HD que eu chegava, sei lá, uma vez por semana, eu punha HD, espetava lá no USB, eu tinha que rodar o Ghost, que ele É o resetava, clone, né? é o Nova clone, imagem. é isso aí. Aí eu Eu, rodava, quando trabalhava na oficina do hardware, à noite eu trabalhava numa lan house também. aí. Eu Então, contei só a parte da informática aqui. quando você contou, eu falei, nossa, eu nem Já tive um pouquinho de tudo, já lembrava. tive até caminhão. É mesmo? Ah, Ah, então tem mais um podcast aí pra gente contar mais tem mais coisas. algumas histórias. É, a nossa vida Falo que o é. empreendedor é a história do não desistir, né? Eu tive outros empreendedorismo que não deram certo, que se eu fosse olhar para aquilo lá e falar, pô, e aí, não deu certo, eu vou tentar outro. Não, você não pode desistir, cara. Tem que correr atrás até dar certo. Talvez para dar certo hoje teve que. Quebrar a cabeça lá atrás. É isso aí. Correr aquele risco, passar por aqueles problemas que você não E conseguiu. aprender aquilo que eu aprendi também, né? Porque tudo, como eu disse, deu errado? Deu, mas e aí? O que me trouxe de lição? Trouxeram boas lições, né? Aqueles erros trouxeram boas lições. Verdade. Show de bola. Então é isso, galera. Quero deixar aqui mais uma vez o meu muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí, Bruno, pela Eu que sua. agradeço a oportunidade mais uma vez aí. Foi muito Ah, legal. Ciel, você, só gratidão. Valeu, valeu. E se você quiser conhecer um pouquinho mais aí da Dr. Note também, aqui na descrição a gente vai colocar as redes sociais. Pode chamar lá o Bruno. Realmente o atendimento dele é diferenciado. E até me deu um feedback aqui de um amigo que eu indiquei para ele lá de São Paulo. Não sei se o Raoni está assistindo aí. Legal se a gente pudesse reencontrar aí um amigo de infância que a gente acabou Um abraço pro conectando Raoni aí. também, gente É. boa.
Então é isso. Pessoal, lembra aí de você se inscrever no canal para você receber sempre as notificações. Ativa o sininho aí. Dá um joinha aqui no vídeo também, porque isso nos ajuda aí a chegar essa mensagem para mais pessoas. Às vezes um pouquinho, um trechinho aqui. Você está às vezes dirigindo, vai ouvindo esse podcast aqui e esse bate-papo aqui pode virar uma chave ou estimular ou impulsionar você para você poder ter maiores resultados aí na sua empresa, nos seus negócios e compartilha também com seus amigos empreendedores e quem sabe aí logo logo também você não está trazendo a sua empresa aqui para a gente poder contar a trajetória dessas empresas aqui de Catanduva e região. Beleza? Brunão, valeu mais uma vez, Valeu, obrigado. Lucas. Muito É isso. obrigado. Valeu, gente. Fica com Deus. Até Tchau, mais. tchau. Valeu.